Olá, Rui Carvalho de volta ao projeto Sudoku. Vamos continuar do ponto onde deixámos da última vez. Tínhamos acabado de mandar desenhar os valores, os números, na- na- no controlo com um tamanho mais correto e mais ou menos centrados nas caixas, nas células de Sudoku. Agora vamos organizar e trabalhar mais um bocadinho nas classes do Sudoku. Por isso é que esta parte do vídeo se chama Aprofundar as classes. Então, para isso, eu estou a usar aqui uma ferramenta que são os diagramas daqui do Visual Studio que nos permitem ver as classes de uma forma um, mais esquemática, não é? Fazer um esquema de cada uma, com as propriedades, com os campos, com os métodos. Eu gosto muito de usar isto só para me situar nas relações e para pensar um bocadinho sobre o que é que tenho para fazer, o que é que posso mudar, o que é que posso reorganizar. Estas classes, esta forma de nos mostrar as classes funciona muito bem. Estou a ajustar a largura de modo a que os métodos se consigam ver, porque não dá para ver os nomes todos. E então, pronto, gosto de ter isto muito direitinho. Está. Pronto, as setinhas representam então a parte da herança, não é? Temos o grupo de células, o Sudoku Cell Group, que tem as células, que tem a propriedade de células, aquele valor das células, aquele campo das células é uma lista que tem 9 células, não é? Então, como é óbvio, o quadrado, a coluna e a linha têm todas 9 células. E depois temos, agora já passou a imagem, por isso é que eu estava a esquecer do nome, temos o Sudoku Game que tem então 9 linhas, 9 colunas, 9 quadrados e por isso mesmo 81 células. Então está na hora de começar então, a corrigir essa lógica e a colocar essa lógica a trabalhar de modo a que eu, dados os números que já estão preenchidos no meu jogo do Sudoku, eu verificar em cada uma das células, das outras células, quais são os valores possíveis que são viáveis, não é? Para lá ficar. E isso vai-me ajudar depois, claro, a descobrir a solução. Não só com os métodos óbvios ou aqueles mais óbvios que saltam logo à vista, mas também tentar usar os menos óbvios. Primeiro passo, vamos validar o jogo, verificar se o jogo está válido ou não. Bem, se eu colocar ali um 9, não valida porque naquela linha tem um 9. Ora, se estiver válido não diz nada, se estiver inválido é que ele diz qualquer coisa. O 9 não validou, o 6 não validou, o 1 validou e não deveria ter validado, porque eu não posso colocar aquele 1 ali, porque já tenho 1 naquele quadrado. Então, eu estou já a fazer a validação da forma correta a nível de linha e a nível de coluna, como eu experimentei, mas a nível de quadrado ainda não. E isto porquê? Porque quando eu coloco aqui um valor, ali no meu método setValue, eu digo o valor mete na linha, mete na coluna, mas nos quadrados não. E eu esqueci-me dessa parte. Então, é isso que eu vou fazer agora. Squares, não é? Vamos a nível de quadrado. Qual é o quadrado? Parei por aqui, não é? Qual é o índice do quadrado? Estamos a falar, o quadrado é o quadrado de 3x3, não é? Estamos a falar não da célula, do quadrado. Eu quando me refiro ao quadrado pequenino é célula, ou supostamente deveria dizer célula. Quando eu falo aqui em quadrado é o quadrado de 3x3. Então qual era aquele quadrado que eu estava a mexer? Eu estava a mexer no quadrado de índice 0, que é o primeiro quadrado de todos. Só que isso não me chega porque eu estava qual era a posição que eu estava? Eu estava na posição que era a linha 2, coluna 3. Como é que eu desse ponto, linha 2, coluna 3, como é que eu do par ordenado 2, 3, chego ao índice do quadrado, que é o índice 0, não é? Então, tenho que fazer uma função para converter.
Primeiro estou a fazer uma função para converter o índice da célula. Qual era a célula em que eu estava até agora? Bem, a primeira linha são as primeiras 9, por isso é de 0 a 8. Depois temos na segunda linha 9, 10, 11. Eu estava no índice 11 e o índice 11 tem que me trazer o quadrado 0, né? Quais são os valores que têm que trazer o quadrado 0? Bem, é o índice 0, 1, 2, os primeiros 3. Depois são os primeiros 3 da primeira linha, os primeiros 3 da segunda linha e os primeiros 3 da terceira linha. Então 0, 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20. São esses 3 que me têm de dizer estou no quadrado 0. E então, como é que se faz essa função? Bem, com o meu background da matemática, eu costumo ser bom neste tipo de coisas. Ou deveria ser bom neste tipo de coisas. Como em tudo na vida, tem dias. Há dias em que eu faço uns métodos extremamente elegantes que usam princípios matemáticos bons. Há outros dias que nós fazemos um código à moda de 1980, que é se é o 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6, então é isto. Muito sinceramente já não me recordo o que é que fiz, mas vou estar aqui a torcer para que tenha sido alguma coisa elegante, mas não me parece. Então, o que é que eu estou a fazer a seguir? Bem, estas funções são, na minha opinião, a parte mais complicada de todo o projeto, no que diz respeito à dificuldade que poderão ter. Tudo o resto que fizemos até aqui é fácil, é mais uma questão de conhecer o framework da Microsoft, não é? o .NET Framework, porque se eu não conhecer a classe do Graphics, como é que eu sei desenhar um retângulo, como é que eu sei desenhar uma linha? Se eu não conhecer a classe do Brush ou da Pen, se eu não conhecer os eventos do Paint, se eu não conhecer o OnPaint, se eu não conhecer o Override do Paint, se eu não conhecer aquelas coisas Set Style, mas isso são coisas que eu vou adquirindo com o tempo. Porque eu, ao trabalhar, vou começando a conhecer essas classes, vou chegando lá. Este tipo de funções nem toda a gente consegue fazer com facilidade. Porquê? Porque não basta saber somar, subtrair, multiplicar. É preciso ter algum jeito para este tipo de coisas. Claro que se estivermos a falar de pessoas que tiraram um curso de informática e que são programadores, é óbvio que qualquer um consegue fazer isto. Mas estamos a falar para o comum dos mortais. Para o comum dos mortais, este tipo de funções que eu estou a fazer agora não são óbvias. E isto porquê? Muito simplesmente porque tem a ver com matemática. Aqui a dificuldade é matemática, não é a dificuldade de conhecer a linguagem de programação ou de conhecer as ferramentas. É mesmo a parte do raciocínio matemático que é onde o problema costuma ser grande. Pronto, o que é que eu estou então a fazer? Bem, ora, como nós estamos num quadrado 9 por 9 e estamos a dividir em quadrados 3 por 3, o que é que eu estou a tentar fazer? Bem, estou a pegar no cell index e encontro o resto da divisão por 9. Okay? Então, se eu encontrar o resto da divisão por 9, o que é que eu tenho? Se o meu número, por exemplo, é 11, qual é o resto da divisão por 9? 11 a dividir por 9 dá 1 e dá resto. E então, é esse raciocínio que eu estou a tentar fazer. Porque isto garante-me que eu estou na segunda linha. Neste caso, na terceira, porque os índices aqui são baseados em 0. E agora, dentro do quadradinho, dentro de cada um dos quadrados, não do quadrado grande do jogo, eu tenho que fazer isso, mas com a divisão por 3. Mas dentro do quadradinho agora é um bocado mais complicado. E então, a primeira função que estou aqui a fazer não é elegante, lá está, estou a fazer com os ifs.
né? Eu escrevi esta do get square index from cell index primeiro, aquela que retorna um point que é get position from cell index. Essa tem um código bastante mais elegante. Faz a divisão, o resto da divisão por 9 e soma-se-lhe 1. E isto para o x. Para o y faz a divisão por 9 e soma-se-lhe 1. Então, eu do cell index, não é? Se eu estiver no índice 11, qual é a posição? Se o índice 11 tem que dar a posição linha 2, coluna 3. E então, 11, o resto da divisão por 11 mais 1 dá 3, dá a coluna, que é o x. E então, a divisão inteira por 9 dá 1, mais 1, 2. Então, guarda no y. E então conseguimos fazer para qualquer um, podem experimentar à vontade, qual é, então retorno esse ponto, através do cell index consigo descobrir a posição. O de baixo é um bocadinho mais complicado porque eu quero saber qual é o quadrado baseado no cell index. Então, o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por pedir a posição. Então, uso a função que fiz agora mesmo, né? E faço, vai-me buscar a posição baseada neste cell index e dá a posição qualquer coisa. Tenho umas coordenadas e agora eu estou a escrever comentários aqui que é não só para vocês perceberem, mas também para eu não me perder, porque no meio de tanto if, else e return e x e y dentro disto, dentro daquilo, pronto, então eu já estou a dizer quais é que são os índices, não é? Então, se do meu ponto o x for mais pequeno do que 3, ou seja 0, 1 ou 2, quais são os quadrados? São os quadrados 0, 3 ou 6, que são os 3 quadrados à esquerda, né? Se temos 9 quadrados, são a primeira coluna de quadrados. Se o y for menor do que 3, então estamos ali, se o x for menor que 3 e o y menor que 3, então é o quadrado 0. Ou 1 ou 2, não é? 0, 1 ou 2. E agora tenho que fazer a interseção. Se eu pegar naquele comentário quadrado 0, 3 ou 6 e pegar no outro comentário quadrado 0, 1 ou 2, a interseção é a 0, então retorno 0. E é assim o raciocínio. Vamos olhar aqui para o último exemplo, que isto agora copy-paste, isto é sempre a bombar. Não, agora fiz scroll. Pois, já fechou. Já fui tarde. Mas não há problema porque a gente volta lá. Então é assim, se eu quero guardar então agora qual é o quadrado, não é? em que quadrado é que eu estou a mexer, então eu pelo índice da minha célula eu consigo saber qual é o índice do quadrado. Então os quadrados, lá está, os quadrados de i ponto célula, e agora célula, qual célula? Dentro do meu quadrado de 3x3, qual é o índice da minha célula? Esse problema então ainda é mais complicado. Esta função então ainda é mais complicada, porque não basta saber qual é o quadrado, eu tenho que saber qual é o índice dentro do quadrado. Qual é o índice? Estávamos a pensar na célula de índice 11, que era a coluna 3, linha 2. Dentro do quadrado, qual é o índice? Se nós pegarmos num quadrado 3x3 e seguirmos a mesma regra, ou seja, contar nas linhas e depois ir descendo coluna a coluna, não é? O índice da terceira coluna, segunda linha, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o índice 5. Se nós só pensarmos dentro de um quadrado 3x3. Ou seja, no meu quadrado geral, o índice 11 transforma-se dentro do meu primeiro quadradinho no índice 5. Mas depois, se for dentro do segundo quadradinho, já é diferente. Porque vamos pensar no índice a meio 5. Se eu fizer o índice 5, onde é que eu estou? Bem, 0, 1, 2,
passei a primeira linha, 3, 4, 5. Ou seja, estou na última célula da primeira linha do segundo quadrado. Ou seja, tem que me dar o índice 3. 0, 1, 2. Tem que me dar o índice 2. Então isto é complicado, porque aqui depende do índice e vai depender depois do quadrado. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro tenho que buscar, a partir do índice da minha célula, qual é a posição. Certo? Depois, pego nessa posição e faço a mesma coisa que fiz anteriormente, mas em vez de, na primeira função, faço o resto da divisão, mas em vez de ser por 9, faço por 3. Então isto é uma mistura da parte matemática mais elegante com a parte menos elegante. Então eu faço retornar o p.y vezes não sei das quantas mais o p.x. Então, depois de sabermos, dado o índice, o raciocínio é este, dado o índice eu consigo saber a posição, dada a posição eu consigo tirar a posição relativa dentro do quadrado, fazendo o resto da divisão por 3, e depois, dado essa posição relativa dentro do quadrado, multiplico o número de linhas por 3 e somo o número de colunas e tenho o índice dentro do quadradinho de 3 por 3. O raciocínio é esse. Estou agora, como é óbvio, não é? Depois de fazer estas 3 funções, assim, isto, mais uma vez, repito, isto foi tirado, o programa foi feito todo sem pensar, foi todo feito, tirado da cartola, e eu estou a fazer ao mesmo tempo que estou a pensar, e fiz estas funções com relativa rapidez. Muito provavelmente vou-me enganar. Eu estou a fazer aqui o teste, coloquei ali o 1 e ele tem que me verificar, validar o sudoku. Aqui é inválido porque está na coluna, está abaixo. Aqui deveria ser inválido porque está no mesmo quadrado, certo? Se eu puser o 9, como é normal, vai dar inválido porque tinha que estar na mesma linha. Então há aqui um problema, porque eu continuei a pôr lá o 1, isto continua a não validar, não a invalidar. Então há aqui qualquer coisa que está mal. Pronto. Então eu no set, ali no set value, eu vou fazer ali um breakpoint, vou fazer ali uma pausa, e então estou a deixar correr, e agora vamos colocar o valor 1. Okay? Estou eu a contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E então o quadrado dá-me o quadrado 1 e dá-me dentro do quadrado a célula 5. Bem, é no quadrado que está errado. Porquê? Porque não é o quadrado 1, é o quadrado 0. Nós estamos a falar de índices e não de posições. Então, ele retorna, estou a verificar se o ponto está certo, a coluna é a terceira, está certo, a linha é a segunda, também tem que estar certo. E agora aqui é que tem que fazer três, 2 menor ou igual. Porquê? Porque as posições não são em índice. As posições não é 0, 1, 2, é 1, 2, 3. As posições é de 1 a 9 em coluna e de 1 a 9 em linha. Então aqui as comparações não são exclusivas, são inclusivas. Eu tenho que fazer menor ou igual que 3 e não posso fazer igual a 0, tem que ser igual a 1. Então é fazer essas alterações e depois passa a retornar os valores corretos. Lá está.
não é o algoritmo que está errado, é simplesmente os detalhes. Lá está, mais uma vez, as conversões dos índices começados em 1 e os índices começados em 0 a dar barraca, não é? Era um dos problemas do Visual Basic 6 em que eu comecei a programar, é que os índices eram começados em 1 e havia certas coisas que nós usávamos, por exemplo, com DLLs, que chamávamos DLLs externos, e os índices começavam em 0. E então, quando nós fazíamos um programa em Visual Basic, se usasse DLL externo ou outras ferramentas criadas com outras coisas, era uma confusão tremenda. Pronto, então, pelos vistos, a validação agora está a decorrer com toda a normalidade. Próximo vídeo, continuamos a evoluir.